capítulo 3, verso 16. Não precisaria nem abrir a Bíblia, né? Existem alguns versículos que a gente conhece de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em todas essas coisas sou mais do que vencedor, tudo posso, naquele que me fortalece. E esse aqui, apesar de ser um textinho, mas você tem que saber de cor. Isso aqui, principalmente para quem foi da Assembleia de Deus, das igrejas tradicionais que tinham uma escola bíblica dominical, né? Tem que lembrar da revistinha, do mordomo, né? Da mordomia de Deus, enfim. E esse texto ele é maravilhoso mesmo. João 3,16 é a definição bíblica de quem é Cristo. Então a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa palavra então abençoe e fale a cada coração. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação para a mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, que voltamos à Tua casa nesta noite, noite de Natal, e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E eu sobre este altar, nesta breve palavra de reflexão, que eu possa ser usado pelo Teu Espírito, para que Tu fales a cada um de nós. Portanto, Deus, nos submetemos a Ti, essa noite maravilhosa, e fala aos nossos corações segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu não sei se você é igual a mim, mas todas as vezes em que eu ligo a televisão no noticiário, seja qual for o programa que esteja passando, um jornal, e as pessoas vão falar sobre o Natal, você já percebeu que são raríssimos, eu não vou falar nem raros, são raros aqueles que falam o nome Jesus? Né? Quem aqui já reparou isso? Acho que praticamente todo mundo, até as meninas já repararam, né? Todo mundo já reparou. Eles desejam luz, eles desejam sucesso, que a sua noite seja uma noite de muita luz. Bota muita luz na tua casa para tu ver a conta, como é que vai ser depois. Então, seja uma noite de muita luz, seja uma noite de muito sucesso, seja uma noite de muita paz. Vai lembrando aí para mim, paz, de energia. Eu te passo muita energia. A pessoa deve ser Furnas, ela é Itaipu, ela passa muita energia, né? E as pessoas esquecem de Jesus. São raros aqueles que falam sobre Jesus. Por exemplo, hoje no dia de Natal, eu vi na internet, no Facebook, a página do UOL, falando sobre Cristo, botando assim, Cristo, verdade ou mito? No dia de Natal. Aí veio numa outra página, colocou embaixo assim, parabéns pelo dia da fábula. Parabéns pelo dia da fábula, chamando Jesus de fábula. Aí embaixo, quando você abre, quer dizer, vê 267 respostas. Quando você clica ali embaixo, um monte de gente dando testemunho do que a fábula fez na vida dele. Aí você fica imaginando, né? Como que, né, o cara coloca parabéns pelo dia da fábula. Quando você abre embaixo as respostas, a fábula, num dia em que eu estava isso, que eu sofri um acidente, no dia em que eu era alguém pecador e que eu andava errado no mundo, no dia em que meu casamento não tinha mais jeito, no dia em que eu andava como morador
Mas eles se esquecem. Eles lembram do Papai Noel, eles lembram dos presentes, mas eles se esquecem daquele que é o motivo maior desse dia, que é Jesus Cristo. É claro, e todo ano eu falo isso, e tem que bater na tecla, até para as crianças. Eu não sei, elas não creem no Papai Noel. Vocês creem no Papai Noel? Não, de jeito nenhum, né? Senão eu ia dizer, essa aqui é uma notícia terrível para dar para vocês. Papai Noel não existe. Eu vou dizer, Papai Noel não existe. Papai Noel é o José Maria Selma que compra os presentes para vocês, meu Deus. Sabe, não existe. Eu estou acabando com a vida de alguém. Olha, não existe Papai Noel. Não existe. Não existe renda. Renda até existe, mas não renda puxando o trenó. Não existe essas coisas. Tudo isso é para tirar a visão daquele que é o centro, né? Daquele que é o centro desse dia, que é Cristo. E eu coloquei uma postagem no grupo lá da igreja essa semana também, alguém dizendo assim, o reverendo Hernandes Dias Lopes, gosto muito de assistir as mensagens dele, e ele colocou lá uma frase, Jesus ele está vivo, e por isso se preocupam tanto com ele. Se ele estivesse morto, ninguém se preocuparia. Ninguém se preocuparia. Gente, já estão, eu não vou falar isso não, porque também está público ali, né? Que Deus dê saúde ao Pelé, o rei do futebol, mas já estão preparando o funeral dele. Por quê? Já estão preparando. Lá no Santos Futebol Clube, já estão preparando, colocando já levando tapumes, já levando aquelas grades. Imagina, o cidadão está vivo. Pode acontecer um milagre na vida dele. Deus pode operar. Pode ou não pode? Deus faz. Imagina Deus operando um milagre na vida do Pelé. Você imagina o testemunho que isso pode acontecer. Deus pode fazer, mas os homens já estão querendo botar rei morto, rei posto. Então, Jesus, ele incomoda, não é porque ele está morto, ele incomoda porque ele está vivo. Amém. Ele incomoda porque ele está vivo. Todas as figuras da humanidade que passaram, hoje elas são lembranças, sejam boas ou ruins, elas são apenas lembranças, elas não têm mais efeito, né? Elas não têm mais efeito. Hitler hoje pode fazer alguma coisa com a humanidade? Não, ele está morto, acabou, ele passou, ele não incomoda mais, ele está morto, ele passou, acabou. Então você não tem com que se incomodar com ele. Agora, por que se incomodam tanto com Jesus? Porque ele está vivo. Porque ele está vivo na minha vida e na sua vida. Ele se reproduziu em mim e em você. Então, a Bíblia diz que ele amou o mundo. Isso aqui é o Natal. Isso aqui é o Natal. Ele amou o mundo. Mas quando ele fala ao mundo, não é que ele amou aquilo que tem dentro do mundo, ou aquilo do mundo. Ele não amou isso, ele não ama. Tanto que ele falou que o mundo ele jaz no maligno. Que mundo que ele ama? O mundo dos salvos. Amém. O mundo, o meu mundo e o seu mundo, né? O mundo dos salvos, o mundo da igreja, o mundo dos separados, é esse que ele ama. Porque o outro mundo, ele jaz no maligno. Então, isso aqui é o Natal. E o que nós precisamos fazer para que ofereçamos também o nosso Natal a Deus? Que você ofereça o seu melhor. Amém. O seu melhor. Porque quando Deus pensou em salvar a humanidade, você acredita que Ele chegou a dar para a terra e Ele imaginou que algumas pessoas pudessem ficar no lugar do seu filho? Ele imaginou Abraão, ele imaginou Daniel, ele imaginou Jó, ele imaginou, mas ele viu que apesar desses caras serem ou terem sido, né, pessoas justas no sentido humano, mas eles também eram imperfeitos, e para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, só algo ou alguém muito perfeito que teria que fazer isso.
E o que Deus fez? Aquilo que eu e você, na maioria das vezes, não fazemos. Oferecemos o nosso melhor. O que eu e você lutamos para fazer, e eu sou testemunha aqui de alguns que lutam para estar aqui na igreja, para me ajudarem, para estarem comigo, para levar o Ministério de Graça e Adoração avante, à frente, e tudo. Eu vejo a luta e reconheço a fidelidade de muitos de vocês aqui comigo. Poderiam estar numa igreja perto da sua casa, poderiam estar em outro lugar, poderiam virar as costas, mas não, estão aqui nos cultos, estão aqui durante o ano, estão do meu lado, me ajudam financeiramente, estão aqui. Então isso é louvável, né? Isso é louvável diante de Deus e diante dos homens. Mas ainda assim, gente, eu vou dizer, ainda é pouco o que nós fazemos em relação àquilo que Cristo fez por nós. Porque quando Ele foi olhar no céu e na terra, quando Deus formou tudo, e Ele falou: o homem vai cair, eu preciso encontrar algo ou alguém para pagar o preço por eles. Deixa eu ver o Gileade, deixa eu ver a Adriana, deixa eu ver o Robson, deixa eu ver o Marcelo aqui, o pastor, não dá. Aí ele olhou, aí de repente ele olhou para a sua glória, e ele falou: sou eu mesmo. Eu vou me formar em homem no ventre de uma mulher virgem, e essa manifestação eu vou chamar de meu filho, e sou eu mesmo. Para quem de repente não consegue entender, que acha que são 2, 3, né, no céu, a igreja católica já quer fazer 4, que é Maria também. Então a Bíblia fala de um. Então ele olhou para si mesmo e ele falou: eu vou me manifestar como homem, e essa manifestação de homem eu vou chamar de filho. Então ele vai andar como homem sobre a terra, e ele vai morrer pelos pecados dos meus filhos. Então por isso que a Bíblia diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu o seu melhor. E aí ontem, quando eu estava fazendo essa mensagem, me veio algumas perguntas à mente, que eu creio que de repente foi Deus conversando comigo a respeito da mensagem. E a primeira pergunta que veio ao meu coração foi assim: Marcelo, você consegue definir o amor de Deus? Você consegue definir o amor de Deus? Um dia, Jesus estava ao lado dos seus discípulos e de Pedro, e o Senhor, você lembra daquela história? Jesus virou e falou assim: Pedro, tu me amas? Ele: claro, Senhor, que eu te amo, eu vou à igreja todo culto. Ele não falou isso, né? Mas, por exemplo, eu vou à igreja todo culto, eu sou dizimista, eu faço. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, o meu coração. Pedro, tu me amas? Não respondeu mais nada. Foi: então vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Ficou quieto. Então me veio essa pergunta ontem, enquanto eu preparava a mensagem: Marcelo, falando a mim, você consegue definir o amor de Deus? Agora a segunda que me fez abaixar a cabeça: Marcelo, com toda a permissão do Espírito Santo, se você fosse Deus, você me salvaria? A pastora está dizendo que não me salvava, não. Eu sei, estou brincando, mas dela mesmo. Que isso, Virgínia? Você é a pessoa mais bonita que eu conheço. Né? Olha só, ele falou, a pergunta que é: Robson, pronto. Aí, meu amigo, você está rindo. Robson, se tu fosse o próprio Jeová, Robson, ele já me deixou nem ter, sem condições. Então, gente, a gente já sabe que naquele grande dia, Josimar, a gente subia aos céus e chega assim, vamos contar. Está aqui Hilda, está aqui Robson não, a gente não sabe. Está aqui Josimar.
pela graça. Glória a mim. Não merecia. Assim como ele, entre aspas, ele brincou e disse, não deixou nem eu terminar a pergunta. Eu falei, Robson, se você fosse Deus, você se salva. Ele não tem, como é que você falou? Não tem, sem chance, né? Tanto ele quanto nós. Quem nos salvou foi a graça de Deus. Isso é o que, gente? É o Natal. Isso é o Natal. Então, Deus nos amou de tal maneira, então Ele não ama pela metade. Gente, eu tenho aquela visão assim: ex-amor nunca amou, ex-amigo nunca foi amigo. Por isso que não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Não existe. Aqui, hoje eu acho que não tem, não sei, se tem alguém que conhece direito. Até no direito, se teu pai e tua mãe fizeram um testamento não deixando nada para você, a justiça vai separar alguma coisa para a sua vida. Sabe por quê? Porque você é filho. Mesmo que o seu pai diga, não deixo nada para o meu filho, ele tem direito. Como filho, sangue, a justiça dá direito chamado quinhão para ele. Ele vai ter direito a alguma coisa do pai e da mãe, mesmo que o pai e a mãe o deserte. Então, por quê? Porque ele tem o sangue. Ele tem o sangue. Então, o que Cristo fez por nós foi isso. Ele derramou o seu sangue. E Ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus não é um ex-amor. Não é um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-amigo, um ex-patrão. Então, como eu disse, não existe ex-filho, não existe ex-pai e ex-mãe. Por mais diferenças que haja, será pai, mãe e filho para sempre. Não tem como mudar. E por isso que ele disse ali, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quantos crentes será que acreditam nisso aqui? Porque a primeira coisa que quando às vezes o pastor, o pregador, ele quer fazer aquele culto de reflexão, ele chega no altar e ele diz: se Cristo voltasse hoje, será que você subiria aos céus? E as pessoas ficam: será? Amado, Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Amém. Ou seja, se não for Jesus a colocar o Natal na minha vida e na sua vida, nós não iríamos conseguir. Sabe por que eu não posso perder a minha salvação? Eu, Marcelo, sabe por que eu não posso perder a minha salvação? Porque não fui eu que me dei. Eu não posso perder algo que eu não conquistei. Entendeu, pastor Abel? Eu não posso perder algo que eu não conquistei, que eu não fiz nada para isso. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Por exemplo, mal comparando, quem dera fosse assim, né? Então vamos comparar o SUS da Inglaterra, a NHS, né? Então é o SUS da Inglaterra. Se você chega num hospital público no Brasil, vamos dizer que fosse uma maravilha, e você chega num hospital público no Brasil, você passa pela emergência, você foi operado, esperamos que não, ficou numa UTI, e 2 meses depois você sai do hospital, você tem que pagar alguma coisa? Tem que pagar, né? O SUS? Não tem que pagar. Sabe por que você não tem que pagar? Porque quem paga é o governo para você estar ali. Somos nós, é a sociedade. Quem dera fosse um ótimo tratamento. Mas por que você não paga? Porque já foi pago. Então, mal comparando isso com a salvação, é o que nós temos que entender. O Natal significa que a minha conta e a tua conta já foi paga. Amém. Você gostaria de chegar num restaurante e dizer assim: o Josimar já pagou as nossas contas todinha? Oh, glória a Jesus! Oh, Josimar! Chegar lá, já está pago, o Josimar pagou. Aí você chega lá no final do almoço, da janta e fala: não interessa se o Josimar pagou, eu quero pagar a minha. Eu não quero pagar nada, não, ele que paga. Eu quero que o Robson pague. Não sei se não. Então, é assim, gente, mal comparando o Natal nas nossas vidas. O Natal significa que Jesus, ele já pagou o preço. Amém. Já está pago. Viva tranquilo, viva em paz, mesmo no
dificuldades, turbulência que nós vivemos diariamente, né? A Bíblia diz que no mundo nós vamos passar por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. O que Ele quer é que você tenha um bom ânimo. Tá bom, pastor Marcelo, o senhor disse para mim que era 20 minutos, já estou com 22, então eu vou acabar agora. Aquela história do bebê. Como o pessoal fala, Jesus, hoje ele é bebê, daqui a 4 meses ele vai ser o quê? O de 33 anos crucificado. Aí está lá ele, a discussão hoje na internet é, Jesus ele era louro ou ele era negro? Não tem o meio termo, não tem nem o bardo moreno, né? Hoje eu vi a discussão, Jesus era louro ou Jesus era negro? Bom, eu não acredito que ele fosse louro não, ele está mais de bardo para negro mesmo, né? Ou pelo menos lá, branco, de cabelo crespo, né? Eu acredito que Jesus era mais moreno, porque eu sou branco, Jesus era mais escurinho do que eu. Mas e aí, pastor Marcelo? Ele nasceu como homem, não é? Nasceu. E essa história que ele nasceu, que a gente vê em Mateus, Marcos, Lucas e João, por que ele veio numa virgem? Porque a Bíblia diz isso, que ele viria numa virgem. Não está aí no texto, ali, mas vê na sua Bíblia aí só, comigo, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Veja só, na sua Bíblia, não está ali no texto. Ué, mas por que foi Maria que deu a luz a ele? Por que uma virgem deu a luz a ele? Porque está escrito que seria assim. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O nome Emanuel significa Deus entre nós, Deus conosco. Então por isso que eu disse que Jesus, ele é a manifestação humana de Deus. Não é que existe um Deus no céu, outro Deus na terra e agora um Deus espírito, não. É um único Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Então Deus estava no trono e ele olhou e falou, eu preciso enviar alguém para morrer no lugar dos meus filhos. Quem vai, e não tem ninguém. Aí quando ele olhou, só eu mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me fazer de uma forma humana, vou colocar no ventre de uma virgem, e essa virgem dará a luz a um bebê, e esse bebê serei eu, na forma humana, como homem. E aí Isaías 7,14 diz isso, será um sinal, é um dos sinais, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Tá bom, pastor, e termino agora, termino. Quem é esse menino então, pastor Marcelo? Quem é esse menino? Quem é esse bebê que todo mundo fala? Um bebê que mudou a história, que mudou a humanidade, né? Quando um ateu disser assim para você, quem é um ateu? É o cara que não acredita em Deus, como aquele cara que disse que é fábula. Se ele tem talão de cheque, pergunta o ano que ele vai botar lá no talão de cheque dele. Quando você está na sua faculdade, na sua escola, em que você vai chegar no que vem, vai botar a 7 de março de 2023. A professora Adriana vai chegar no quadro lá da escola, ou seja, no tablet, ou seja, lá como ela dá aula, ela vai começar a aula lá, ou se colocar o cabeçalho, vai botar a data, 10 de março de 2023. 2023 depois de quem? De Cristo. Então, cara, é uma fábula, eu não acredito em Deus. Aí o cara assina o cheque dele, 25 de dezembro de 2022. 2022 o quê? Ah, sim, está faltando descer depois de Cristo. Então, gente, é depois dele. É depois dele. Ele está vivo. Amém. Ele está vivo na minha vida, ele está vivo na sua vida. E sabe quem é esse menino? Apresento a você agora, para você relembrar, Isaías 9:6. Porque um menino, olha lá meninas, quem é um bebê? Um menino nos nasceu. Um filho se nos
E aí sim ele é o príncipe da paz. Então nós vamos ler junto novamente para a gente terminar. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será 1, 2 e maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o bebê do Natal. Esse é Jesus. Ele não é alguém que puxa uma rena. Ele não é alguém que é uma árvore. Ele não é alguém que é presente, no sentido de presentes, ou até mesmo de comida. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é o próprio Deus. Deus forte. Ele é Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor do Natal. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós seguimos. O Deus que nos amou de tal maneira que se entregou no meu lugar e no teu lugar para que nós tenhamos vida eterna.